Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite para trazermos esse tema tão importante que é a família. E vimos pensando, no caminho para cá e parabenizamos a casa por esse mês tão importante, né, Edson? A Tânia, os outros companheiros aqui da casa, por promover um mês tão importante, o mês da família, que continua sendo ainda a célula máter da sociedade, que continua ainda tendo o seu papel fundamental no processo evolutivo de todos nós. Alguns companheiros nos dizem que a família talvez esteja doente ou falida, mas nós somos daqueles que acreditamos que a família esteja passando por um processo de transformação, de mudança. Lembrando até o nosso próprio planeta, que passa por esse processo, e que a gente sabe, quando a gente faz uma mudança, o que acontece? Até organizarmos a nossa casa demora um tempo. Então, com certeza, os ajustes vão se fazendo, nesse processo de mudança. E lembrando também, amigos, o mês, como foi citado pelo Edson, de Setembro Amarelo. Quando nós temos a proposta séria da família, de percebermos a sua representação verdadeira, perante a nossa construção, a própria humanidade, imaginamos que, se tivermos uma boa estrutura familiar, com certeza, abortos, suicídios, a questão do álcool, das drogas, teriam bem menos espaço. E também a questão da evangelização do jovem e da criança. Porque muitas vezes nós dizemos que não temos tempo de trazer o nosso filho na evangelização. É porque ainda nós não tivemos a consciência do que vai representar para essa criança, para esse jovem no futuro. Como a gente vê muitas vezes, a gente sofre, qualquer um de nós, o próximo de nossa família, um sobrinho, até um filho mesmo, nessa situação tão difícil que é hoje as drogas. E se nós temos a oportunidade de apresentar Jesus desde o início da sua caminhada evolutiva, eu posso afirmar com certeza o índice será muito menor. Então, de ter esse olhar, meus amigos e meus irmãos, desse viés de apresentar Jesus no Evangelho no lar, de realizarmos o Evangelho no lar, em casa, levarmos a evangelização, embora muitas vezes nos tira do futebol da tarde, dos compromissos outros, que muitas vezes nós temos de fazer, e levar o nosso filho até a evangelização, levantar cedo no domingo, porque realmente é um investimento que vale muito a pena. Então, e fica então essa reflexão, e muitas vezes a gente comenta assim, a gente, quando o nosso filho começa a época escolar, a gente vai lá e leva eles à escola, e muitas vezes obriga eles a estudarem, até essa questão da higiene, a escovação dos dentes, o banho diário, a alimentação saudável. E por que nós fizemos isso? Porque nós queremos o bem deles. E apresentando Jesus um bem maior ainda, nos preparando, porque muitas vezes a gente pensa assim, pois é, eu vou esperar para ele crescer para escolher a religião dele, mas às vezes pode ser tarde, meus amigos. Então vamos dar oportunidade a esses espíritos que estão chegando e que são de nossa responsabilidade já assumir antes de encarnarmos, não é? Lá no planejamento familiar, no planejamento onde nós construímos, para voltarmos à vida física. Então é importante essas reflexões do nosso caminho. Capítulo 14 do Evangelho. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é o pano de fundo desse nosso trabalho. Uma outra obra chamada 10 Passos para um bom relacionamento familiar, que na verdade não é uma obra, foi feito um material, foi publicado na revista Reformador de março de 2004, 10 Passos para um bom relacionamento familiar. Não os 10 passos, 10 passos apenas, existem outros passos ainda. Mas do nosso irmão Humberto Ferreira, trabalhador da Federação Espírita de Goiás durante muitos anos, na revista Reformador, como sabemos, é a revista oficial da FEB,
Federação Espírita Brasileira. E ele se pautou esse trabalho na obra de André Luiz, Sinal Verde. Nós começamos a nossa conversa, a nossa reflexão, de uma história, uma antiga lenda oriental, que está lá na obra Tormentos da Obsessão, do Divaldo Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então conta-se que uma jovem mãe atravessava o deserto com seu filho no colo, em direção à casa de sua mãe, buscando então uma visita. E ela passava normalmente por aquele caminho ali e não observava, nunca observou uma gruta que se colocava ali, próximo da sua passagem. E ela então, essa gruta emite um convite para que ela pudesse entrar e conhecer o interior. E ela vai então com uma curiosidade natural do ser humano, e quando ela entra, ela fica assim, maravilhada. Eram tesouros e mais tesouros, joias, pedras preciosas naquele local. E uma voz, a voz que faz o convite, faz o seguinte relato: tu poderás levar tudo aquilo que puderes carregar, mas te lembra que quando tu saís por aquela porta, irá então fechar. E ela começa então a carregar, começa a pegar então os anéis, vai colocando nos dedos, os colares no pescoço, enfim, uma coisa vai colocando no bolso da saia. Em determinado momento ela bota o filho do lado, para ter os dois braços, as duas mãos livres, para pegar mais coisas. E a voz avisa, ó, irá fechar a gruta, a porta. E ela sai correndo e a porta se fecha. E depois, quando ela chega lá fora, ela se lembra que ela esqueceu de alguma coisa lá dentro. Esqueceu do filho. E ela entra em desespero. Essa história nos traz de quais são nossos verdadeiros tesouros, não é? Quando Jesus fala, aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, nosso maior tesouro é a nossa família. É os nossos filhos, é os nossos pais, os nossos irmãos, aquelas pessoas que convivem conosco. Nós sabemos que a família tem um tipo de família chamada nuclear, que é aquela família básica, como a gente conhece, como a gente enxerga, pai, mãe e filhos. E com papéis bem definidos. A mãe, por ser mais sensível e mais atenta, então ela cuida dos filhos e da casa. O pai, por ser mais forte fisicamente, protege a família e traz o sustento, então, para que possam viver. Logicamente que a gente sabe que isso já mudou muito, não é verdade? Já do período para cá, talvez anos 70, anos 60, então a mulher começa a ocupar um espaço, né, de uma forma também de trabalho fora, buscando também, colaborando com o esposo, de trazer sustento para o lar. Mas o esposo também houve um crescimento, que hoje também o esposo ajuda, também nas tarefas do lar. E muitas vezes a gente escuta, né, no pessoal mais novo, quando a menina, quando a esposa fica grávida, eles estamos grávidos, já usam a expressão, né? Porque realmente ele se sente também, o marido se sente participante. Ele sabe que não são todos os casos, mas é uma tendência que acontece, né? Mas a partir desse tempo para cá, também a gente percebeu que as famílias foram mudando um pouco o foco também. Então hoje nós temos famílias onde os avós que criam os netos, onde casais que se separam vão juntando então os filhos de um casamento, de um e de outro. Os casais homoafetivos também vão adotando crianças e assim por diante. Mas, meus amigos, o sentimento que ainda atrai é o amor. Então as pessoas formam famílias porque querem amar e querem ser amadas também. Esse é o processo. No capítulo 14, temos ali, como falamos, honrai o vosso pai e a vossa mãe, temos um subtítulo. E esse subtítulo nos diz família corporal e família espiritual. E nos fala que a família corporal, ou melhor, espiritual, é aquela que nós nos unimos por laços de afinidade, enfim, por simpatia, semelhança de inclinações. Então, quando a gente retorna na vida espiritual, a gente vai se juntar com aquela família espiritual, como falamos, por simpatia e semelhança de pensamentos, enfim.
Mas também temos a família corporal, no qual essa que nós vamos conversar um pouquinho com vocês hoje. Então, que são espíritos, são almas comprometidas com o passado. Mas o comprometimento que aqui falamos não é um comprometimento negativo. Na sua maioria das vezes, são espíritos conhecidos, afins, que vêm então naquela mesma família se organizando para passar pelo processo de evolução. Até porque, lembrando a questão 3.2 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? Evolução. E também, um pouquinho mais à frente, nos fala os Espíritos, resgate das provas. Então a gente vem junto para crescimento, para aprendizado. Nosso irmão Sérgio Lopes, psiquiatra e orador e escritor espírita, na sua obra Leis Morais e Saúde Mental, ele faz uma colocação bem interessante com essa questão, que muitas vezes a gente comenta assim, né? O fulano é meu karma. Só pode ser um desafeto do inimigo do passado, mas nem sempre o é. E acontecem as divergências porque nós ainda somos imperfeitos, meus irmãos. Então, nós não aceitamos muitas vezes o comportamento do outro e dá essa dificuldade em relacionamento. Mas não que seja um inimigo, enfim, um desafeto do passado. Na maioria das vezes, diz o Evangelho nesse capítulo, e como falamos, são almas afins que vêm junto, então, para crescer, evoluir e se melhorar. E tem também uma passagem muito interessante de um autor não espírita, espiritualista chamado Brian Weiss. Quem passou dos 25, como eu, vai lembrar desse autor. Um psiquiatra americano ou canadense, não tenho bem certeza, que publicou uma obra chamada Muitas Vidas e Muitos Mestres. Quem é que lembra dessa obra? Alguém lembra? Muitas Vidas, Muitos Mestres, mais ou menos a maioria. Mas ela foi um best-seller há uns 20 anos, talvez um pouco mais, talvez uns 25 anos atrás, que foi bem interessante a proposta. Que ele fazia, ele é um médico psiquiatra, que fazia a regressão até o útero do paciente. Né? Ele percebeu que eles iam retornando, eles voltavam além do útero, a vidas, a existências passadas. Aí ele começou a entender que realmente mesmo existiam a comprovação da existência, né, de várias vidas antes daquela. E esse livro foi muito falado, mas depois ele lançou um outro livro, chamado Só o Amor é Real. E conta uma história muito interessante. Mas não é o caso aqui. Essa história, a história principal, nós vamos comentar com vocês. É uma outra história que acontece bem rapidinha, de uma paciente dele. Que conta que quando menina, ela se deitava em sua cama, quando colocava o braço para trás, ela sentia que alguma mão tocava na dela. E no início ela ficou um pouco assustada, lá embaixo da cama, atrás da guarda da cama, não via ninguém. Com o tempo, ela só colocar a mão para trás, ela já percebia que aquela mão vinha e dava um bem-estar muito grande. Ficou adolescente, adulta, casou-se, e a mesma coisa. A mão sempre para trás, tocando na dela. Ela nunca já havia falado com o marido, porque achava que seria coisa de criança ou criancice, ou coisa de adolescência. Ficou grávida. Nunca mais a mão apareceu. Passou-se o tempo, uns 9 meses, nasceu uma linda menina. Ela brincava com aquela criança, com a filha na cama. Em determinado momento as duas mãos se tocam. Ela lembrou do toque, que era aquele desde a sua infância. Então, era um espírito querido, um espírito alguém que retornava junto daquele dar, para então auxiliar na evolução, no crescimento. Então, normalmente é isso, meus irmãos. Aqueles espíritos que vêm, há casos relatados, que muitas vezes, nós no planejamento familiar, nós já vamos ter 4, 5 filhos, a gente já sabe quais os espíritos que vão vir, né? E lá chega em determinado momento, pelo livre-arbítrio, nós vamos parar nos 2. E muitas vezes aquele último seria aquele espírito que via valorizar toda a família. Então é interessante essa reflexão também. A nossa irmã Joana de Ângeles, um pouquinho antes aqui, meus amigos, colocando só no início ali desse capítulo, desse subtítulo que fala dos espíritos, nos diz o seguinte: que os laços de sangue não estabelecem necessariamente laços entre espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito.
porque o Espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o Pai quem criou o Espírito do Filho. Ele não fornecer-lhe o envoltório corporal, mas o deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Então, como sabemos, vivemos já várias existências antes de encarnarmos aqui. Então já construímos, com certeza, vivências, experiências. E retornamos então ao lar, onde iremos, de uma certa forma também, auxiliar e aprender com aqueles que nós convivemos. Joana de Ângeles diz o seguinte, que a família é o laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral, através dos quais espíritos comprometidos se unem para elevados cometimentos no ministério familiar. Então, proposta enfim, da própria convivência familiar. O nosso irmão Jason de Camargo, autor da obra Educação dos Sentimentos, Caminho das Virtudes, já foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, um grande expositor e enviador espírita. Ele comentava sempre nas palestras que nós somos duas pessoas em nossa casa. Aquela que fica lá na frente da sala recebendo as visitas, e aquela que fica lá nos fundos na cozinha reclamando de tudo. Então ele fala que normalmente nós somos verdadeiramente aquela pessoa que está lá no fundo reclamando de tudo. E a família, gente, é tão interessante porque ela nos oportuniza isso. Uma reflexão, assim, quando a gente está na casa espírita ou com os amigos, a gente procura mostrar aquele nosso lado melhor, né? Mais amoroso, mais fraterno, né? Porque a gente quer ser visto assim, né? Dessa maneira. Mas em casa, será que a gente consegue o tempo todo manter essa aparência? Claro que não. Então até aí a família nos ajuda, porque nos mostra realmente, eu sou assim. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Quer realmente saber quem eu sou, vou perguntar para minha esposa, para os meus filhos. O que eles disserem de mim está tudo certo. Quem são realmente aqueles que me conhecem, que convivem comigo no dia a dia. Então por isso que a família é tão importante, gente. Nosso caminho, nossa caminhada evolutiva. Também nos diz a apostila da Federação Espírita, a questão da família, que a família é uma agência formadora e educadora do indivíduo. Isso que a gente falou aqui pela proposta dele. Né? Então, no âmbito familiar, mais uma vez, encontramos tudo aquilo que necessitamos para evoluir. Lembrando que Deus não se equivoca e jamais comete erros, aprendendo a enfrentar e superar desafios para vencer a nós mesmos. Então, a pergunta a todos nós. Quem quiser responde, quem não quiser não responde. Estamos na família certa? Eu sim. Alguém acha que não? Que não estamos? Que a gente pergunta, será que a gente começa a olhar nossos irmãos, né? Eu sou bem diferente, será que estou no lugar certo, na família certa? Se nós vemos agora mesmo que Deus não erra, não se equivoca, com certeza estamos ali colocados bem no lugar que nós precisamos estar, né? E tem um fato bem interessante, assim, verídico, de uma colaboradora nossa, trabalhadora na casa que trabalhamos. Ela dizia que, comentou que uma jovem, seus 19, 20 anos, tinha uma dificuldade muito grande com a família, no relacionamento familiar. Porque o pai era militar, enfim, 13 irmãos homens, e a disciplina era uma coisa muito puxada. Percebia, assim, uma disciplina muito pesada, uma menina, enfim, uma jovem. E ela se sentia um pouco infeliz com essa situação. E ela então, na casa espírita, um dia pediu, mas será que não tem alguém que possa me trazer uma luz? E veio, na real medida, uma mensagem dirigida a ela, dizendo o seguinte, que ela já vinha falindo em várias existências na questão da disciplina, e que ela havia pedido a reencarnar com a família, onde a disciplina fosse o cargo-chefe, para que ela pudesse orientar e não falir mais nesse processo da disciplina. Então, realmente, aqui vem comprovar que estamos, cada um, na família certa. Talvez não fosse na família que gostaríamos, né? Mas que estamos na família certa, né, gente? Com certeza. E a gente olha assim muitas vezes, né? Como a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? O pai, a esposa do meu colega é muito mais atenciosa, o pai é assim, a mãe é assim, né? Que a gente não convive. É só de vez em quando que a gente aparece por ali, né, gente? Então as pessoas, né, se apresentam, como diz o Jason, aquela pessoa da parte da frente lá. E o próprio livro, a gente muitas vezes questiona e reflete, né?
Será que eu tenho uma tarefa nesse mundo? Será que eu tenho alguma missão? A gente sabe que lá no Kardec, na verdade, nós fomos criados, né, por Deus com uma missão, mas a gente questiona muitas vezes. Então a questão 582 vem nos trazer uma reflexão importante. Seria considerado, Kardec pergunta, né, a paternidade e a maternidade também, logicamente, né? Mais importante ainda, uma missão, e os Espíritos respondem, é sem contestação possível uma verdadeira missão. Então, como a gente falou lá que a gente vem do espaço para progredir, né? Enfim, e a família nos recebe, aqueles irmãozinhos que têm dificuldade, as crianças com síndrome de Down, outras dificuldades. Muitas vezes, no mundo espiritual, os casais são entrevistados para receber esses espíritos com mais dificuldades. Os suicidas, já que a gente está falando do mês do Setembro Amarelo, em Defesa da Vida, uma obra muito interessante, é o Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, pelo Espírito Camilo Monteiro. Ele narra justamente que conta que os casais são trazidos para receber aqueles irmãos suicidas pela dificuldade que virão depois, né? Porque eles mesmos rezaram o próprio perispírito. Então, realmente, uma verdadeira missão, uma dedicação de vir aqueles espíritos comprometidos, a gente não sabe, ou não lembra. Sabe, a gente sabe, né? Só que a gente não lembra qual é as dificuldades daquele irmão que chega, que retorna à vida física. Então, por isso, se fala muito a questão do exemplo, não é? Do exemplo, e que antigamente a gente via assim, né? Muito comentário, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, nossos pais diziam isso para a gente. Quando nós observávamos um comportamento equivocado. Mas, na verdade, é o exemplo que é o mais poderoso de tudo. Não é? Aquela história, a gente sempre conta aquela historinha do telefone quando toca em nossa casa. Hoje tem um celular. Dificilmente alguém vai pegar e atender um celular. Mas antigamente, tinha um celular. Até a criança está por ali e tal. Como ela é muito prestativa, ela varia, atende telefone. E é alguém que a gente não quer falar. Né? Chega lá, pai, o fulano digital. Diz lá que eu não estou. A criança pega o telefone, aquele jeitinho que a gente conhece. Meu pai mandou dizer que ele não está. Ainda nos entrega. O que a gente está ensinando aí para os nossos filhos? Mentira. Né? Então, o exemplo é muito forte. E ele nos traz assim, uma reflexão tão importante nessa questão do exemplo, porque quando a gente começa a ter essa consciência que o exemplo é o que realmente importa nesse processo, principalmente, a gente começa a se melhorar. Então a gente quer dar um bom exemplo. Lembro uma vez um palestrante que contava que tinha ido no interior do estado fazer uma palestra sobre alcoolismo e levou o filho junto. Na volta, a primeira coisa que o pai perguntou, né, como diz o Sérgio Lopes, todo palestrante, todo orador é vaidoso. Perguntou, filho, gostaste da palestra? Gostei sim, pai, mas é a adega lá em casa, o que tu vai fazer? Então são questões também, né? Do exemplo, né, gente? A gente, né? Eu tenho um senhor que foi muito importante na minha caminhada no espírito. Ele sempre dizia assim, né? A gente convida os amigos da gente, oferece cerveja, oferece vinho, nem que a gente não beba. Mas, e o nosso filho ali vai pensar o quê? Pô, ele é amigo do meu pai, então é bom cerveja, vinho. Né? Não dá conta, tá, pessoal? Quem gosta de uma cerveja, um vinho, mas é um exemplo. Né? Muitas vezes a gente acaba trazendo, né, para os nossos filhos a questão do exemplo. Então, a questão dos palavrões, muitas vezes, né? Coisas assim que a gente tem que ir cuidando. Não é uma coisa tão simples, se desvincular de muitos hábitos milenares, mas é um projeto de vida, é um esforço. Né? Até Allan Kardec mesmo nos diz que o verdadeiro espírito é aquele que faz esforço, né? A domar as más tendências. Então a gente está nesse processo ainda, né? De fazer esse esforço. Mas é importante que a gente tenha um bom exemplo. Eu lembro muitas vezes, no meu filho pequeno, e ele comia muito rápido. Uma coisa bem simples, graças a Deus. Né? Ele comia muito rápido. Aí ele disse assim, ele olhava para meu filho, e eu prestava para ele, por que tu come tão rápido? Na verdade, não era ele que comia rápido, era eu que comia rápido. Ele só me imitava. Eu comia muito rápido, eu achava que ele era certo, comia ligeiro. Então a gente não se apercebe, né, gente, das pequenas coisas que a gente faz. Então é importante, claro que a gente não vai
se tornar um ser perfeito de uma hora para outra, mas é assim, verificar algumas coisas que a gente acha que são importantes para a educação, para a vida do nosso filho. Como diz Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Com certeza a gente vai aprendendo. Então, fazendo uma recapitulação rápida, né, das finalidades, a oportunidade da reencarnação, reconciliação, a oportunidade de reconciliarmos com amigos, né, ou com inimigos do passado, trocar experiências e vivências, burilarmos as nossas imperfeições, evoluir, resgatar, todo o processo, como a gente já falou até aqui. Bem, então vamos aos passos, né? Eu quero pedir desculpa para vocês que normalmente eu trago, eu imprimo, né, os passos, depois a gente distribui para o pessoal. Eu vou deixar, depois eu te mando por e-mail, né? Essa a gente faz a cópia e distribui para o pessoal levar, que a gente coloca ali, normalmente tem lá um espaço na nossa casa que a gente coloca lá aqueles coisinhas de pizzaria, de gás, né? Então a gente coloca também, às vezes geladeira, às vezes tem um painel, então vamos colocar esse espaço para a gente referir, refletindo sobre eles no dia a dia. Então o primeiro é combater o egoísmo, o primeiro passo. Então rapidamente assim, egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses, a despeito do outro. E outro sentimento também não tão bom, que é o orgulho, o sentimento egoísta, a admiração pelo próprio mérito, excesso de amor ao próprio, arrogância e soberba. Então, combater esses dois, né, é importante, visto que o Evangelho, como desculpa, o Espírito nos faz lá, fala na sua quarta parte das duas maiores chagas, que são justamente os dois. Vamos trabalhar, combater esse egoísmo, né? Muitas vezes o nosso filho começa na época de escola, pega lá, prepara o material, os lápis, o caderno, faz um lanche especial, não divide com ninguém, não empresta teus lápis, não arranca a folha do teu caderno para pensar no teu colega que esqueceu. Nós estamos ensinando o egoísmo aí, então na reflexão, né, gente? Também a questão, a gente fala mais da questão do egoísmo no relacionamento conjugal. Porque assim, dois aspectos importantes a gente refletir sobre essa oportunidade que Deus nos dá de viver em pares, né? Ter um outro, ter um companheiro, uma companhia para a vida. Uma delas é que falamos que normalmente os opostos se atraem. Uma pessoa é diferente da outra, assim acaba se atraindo. Isso é importante ficar autorizado nesse processo. Um é mais calmo, o outro é mais agitado. Vocês conhecem casais assim, gente? Que a pessoa, um é mais tranquilo e o outro é mais agitado? Então, o mais agitado dá uma empurradinha no tranquilo e o tranquilo segura o agitado e buscamos o equilíbrio, não é isso? E esse aprendizado que dá das experiências de cada um de vida e vai se somando nesse processo. E também a vida é muito dura para a gente ver sozinho. Comentávamos antes, eu e o Edson, desses irmãos Divaldo Franco, Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, são irmãos que escolheram a vida em Deus nesse processo, mas são espíritos um pouco mais adiantados, né? Com certeza ainda perguntavam para Chico Xavier: e aí, Chico, tu não vai casar e formar família? Ele respondia: a minha família é a humanidade. Então ele transcendeu esse processo, mas nós ainda precisamos, né, daquele companheiro, daquela companheira. E diz aquela música do Erasmo Carlos, pelo menos alguém me chame de meu, né? Uma pessoa que esteja junto com a gente, que nos ajude nas dificuldades do caminho. E a gente sabe, né, gente, que em determinados momentos aquele namorado, esposo, enfim, esposa, namorada, companheiro, vai estar do nosso lado nas dificuldades. Então Deus nos coloca essa oportunidade também nesses dois aspectos. E com certeza, quando a gente conhece alguém, alguma coisa nos atraiu. E a gente passa a desenvolver um sentimento de amor, e aquilo vai perdurar ou não. Aí vai depender do relacionamento. Mas o irmão Camilo, que é o mentor espiritual de Raul Teixeira, uma obra chamada Desafios da Vida Familiar, qual recomendamos a leitura a todos. Faça leitura, perguntas e respostas, ele vai atacando as questões da família, pais e filhos, relacionamento conjugal, enfim. Ele fala uma coisa muito interessante sobre essa questão do relacionamento. Por que os relacionamentos muitas vezes terminam? Pelos desgastes das diferenças. Nós falamos que cada um é diferente do outro. Então a pessoa não vai trabalhando nessa posição. Deixa uma toalha molhada em cima da cama, né?
O Jason também contava uma história muito interessante da pasta de dente. Antigamente a pasta de dente era meio aluminizada, a gente apertava, e como a gente apertava, ela ficava, né, desgolçada ou não. O jovem casado, então, começaram a vida a dois, e a esposa pegava a pasta de dente e apertava desde baixo, apertando, né, com aquela paciência e tal. E quando o marido chegava, pum, apertava bem no meio. E ela não gostava. Passasse 2 meses, 3 meses, ela foi lá, mãe, acho que eu me separar do meu marido. Ô, minha filha, tu não ama teu esposo? Sim, mãe, mas ele aperta a pasta do meio. Eu não gosto. E aí, a mãe começou a rir, percebendo a imaturidade, enfim, né, daquela jovem esposa. Minha filha, faça o seguinte, compre uma pasta para cada um. Pronto, resolveu o problema. Então, muitas vezes, são pequenas coisas, gente. A toalha molhada em cima da cama, né? Conversem. Olha, não gosto disso, não gosto daquilo. Que é o segundo passo. Dialogar sempre. O diálogo salva a nossa vida, né? Nesse aspecto, principalmente. Dialogar com nossa esposa, nossos filhos. E lembrando que é diálogo, é monólogo, né? Vamos ouvir também. Vamos ter lembrando sempre que a gente só tem uma boca, mas tem 2 ouvidos. Né? Então é para a gente ouvir mais do que fala. Então é importante a gente ter esse momento. O evangelho lá ele é fundamental no processo, né? Porque muitas vezes hoje a gente tem uma vida tão agitada, cada um estuda à noite, um trabalha à tarde, então a família não consegue se encontrar e nem sempre porque antigamente no meu tempo, né, a gente se reunia na sala e o pai só tinha uma TV. Quem é que lembra disso aí? Era só uma TV. Né? O pai ou a mãe ligava e a gente tinha que assistir o que estava ali. Não tinha escolha, mas a família estava junta. Depois da janta, tinha a novela, tinha o filme, enfim, que assistimos ali. Então toda a família. Então com o tempo, o que aconteceu? Cada um com uma TV num quarto, não é isso? Então, as pessoas jantam, e quando jantam juntas, cada um vai para o seu lado. Então tem esse olhar também de estarmos mais juntos, e o Evangelho lá nos oportuniza isso, pelo menos uma vez por semana, né? Da gente ter essa oportunidade de estarmos juntos e conversarmos, né? Porque normalmente o assunto é tão interessante que o Evangelho lá termina e as pessoas continuam conversando, que é um momento prazeroso mesmo, né? Com a família ali. Então, segundo passo, dialogar sempre. Terceiro, cultivar simpatia uns pelos outros. A gente é muito simpático com os nossos colegas de trabalho, com os companheiros da casa espírita, mas em casa muitas vezes não somos assim. Então, de ter também esse olhar, de cultivar a simpatia, o sorriso. Vocês têm ideia de o que representa um sorriso? Chegamos em casa cansados de um dia de trabalho e somos recebidos por um sorriso da esposa, do esposo, de um filho, de um familiar. Isso muitas vezes não recupera todo aquele dia de trabalho intenso, né, de todos nós. Hoje o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e o medo, muitas vezes, que temos de perder o emprego, de ser substituído. Então a gente passa muitas vezes uma competição muito, muito ferrenha. Então a gente chega em casa cansado. Lá em Porto Alegre a gente pega aqueles ônibus, às vezes leva 1 hora para chegar em casa, 1h30, dependendo do trânsito. Aí chega lá, um sorriso nos esperando. Compensa todo aquele dia, né, gente? E o sorriso ele tem propriedades terapêuticas muito, muito grandes. Temos um amigo muito próximo, que ele ficou viúvo muito jovem, e ficou com os filhos pequenos, então foi um momento muito difícil. Ele contava, e conta até hoje, né, que o momento mais difícil para ele é quando ele chegava em casa. Porque ele vinha do trabalho, esperando rever a esposa não estava. Mas o filho, o mais velho, recebia ele sempre com um sorriso e um abraço. E aquilo ajudou ele a passar toda aquela fase difícil. Então, é importante, né, a gente cultivar a simpatia entre os familiares. Às vezes você tem aquele familiar que é mais, não se abre tanto, né? E o sorriso vai auxiliar nisso aí, com certeza. Cultivar sentimento é o 4º passo. Né? Então, compreensão, tolerância, né? A compreensão, se colocar no lugar do outro. E o próprio Evangelho nos contempla com isso, quando ele vai falar que Deus permite que a gente sofra muitas vezes uma dificuldade para que a gente possa ter aquela experiência e depois auxiliar alguém. Interessante isso, né? Veja a bondade de Deus nos auxiliando. Tolerância, né?
enxergar o outro ali, aceitar o outro como ele se apresenta para nós. Nem sempre é simples, né? Mas é também um processo. Compaixão, paciência, respeito, enfim, cultivar esses sentimentos dentro do lar. A paciência, né, gente? Que é uma virtude que faz suportar com resignação a maldade, a injúria e as importunações. Olha só que interessante isso. A ciência da paz, nos colocarmos, né? Muitos de nós dizendo assim, nós perdemos a paciência, mas ninguém perde aquilo que não tem. Então, com certeza, ainda não desenvolvemos a paciência. Nós estamos no processo dele. A gente faz uma brincadeira do barril de pólvora, né? Então, o pavio é esse processo. Uns têm o pavio mais curto, outros têm o pavio mais comprido. Então, uns têm explodir. Outros nem pavio têm. Sendo fóssil, explode na hora. Né? Conhecemos alguém assim, não? O quinto passo, então, respeitar o espaço e a liberdade, que é importante, né, gente? Não só a liberdade do espaço físico, que todos nós temos o direito, mas também a liberdade de pensamento. Torcemos para o time tal, o nosso partido político é outro, nossa religião é outra. Respeitar em cada um que convive com a gente. Aceitar as diferenças, não é? Todos nós somos diferentes, não somos? Existe algum espírito igual no universo, gente? Não. E somos diferentes. Trazemos as nossas bagagens, né? É isso que faz nós crescermos, né? E se todos nós somos iguais, por que se fala? Por que a espiritualidade? Por que os mentores amigos nos dizem que a gente evolui muito mais no plano físico do que no plano espiritual? Justamente por isso. No mundo espiritual, nós falamos lá no início, família espiritual, semelhança de inclinações, simpatias. Então, se evolui também no mundo espiritual. Mas aqui, o embate, a dificuldade que faz crescimento. Então, por isso que todos nós devemos aceitar, de uma certa forma, não ser tolerantes, ou melhor, não ser coniventes com os defeitos. Não é isso que falamos. É ter aquele olhar de entendimento, né? Porque assim, claro, quando a criança está desenvolvendo, a gente vai impor algumas coisas que a gente acha que sabe que é importante na educação. Mas quando chega na fase adulta, não tem mais que a gente, né, nesse aspecto, senão a própria pessoa tem que ter consciência que ela tem que se modificar. Tem um amigo também, que já está no segundo casamento, e a segunda esposa participou desde o início, né, da criança, enfim. E ela disse, o fulano faz 25 anos que tem o mesmo comportamento. Não se modificou. E ele comentou com a esposa, e tu também, faz 25 anos que tu não consegue aceitar, não consegue chegar aqui e ter essas dificuldades. Então, são os dois viés, né, gente? A gente tem esse olhar aqui, então, de aceitar, no sentido assim, de não, como falamos, de não ser conivente. Se aceitar as diferenças já é um desafio, vamos ver então aceitar os defeitos, né? Que é um pouquinho mais complicado, né? Então, aprender a perdoar, que o perdão é constante, não é isso, gente? Quando Jesus foi perguntado por Pedro, quantas vezes devo perdoar, Senhor? Seria 7 vezes? E Jesus respondeu, não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Chico Xavier conta uma passagem muito interessante. Ele estava lá nos seus trabalhos, na Casa Espírita da Prece, em Uberaba, e chegou uma companheira de trabalho. Chico, eu creio ter me quitado o ensinamento do perdão das ofensas. Aí Chico olhou assim, admirado, né? Como assim, minha irmã? Pois é, eu já perdoei 490 vezes o meu esposo. Até imaginamos que tem uma cadernetinha ali, anotando de cada vez, né? E o Chico não sabia o que dizer. Aí o Emmanuel chegou, né, como sempre, né? Chico, diga a elas que é 490 vezes a cada tipo de ofensa. Então, o perdão é sempre. E quem vive em família, o perdão onde é que é a gente? Todo dia, é ou não é? Então a gente tem que estar sempre perdoando, né? Então é importante, né, de ter esse olhar, né? E a gente sabe que qualquer ressentimento, qualquer mágoa que a gente carregue no processo, vai ser um grande impeditivo para a felicidade de cada um de nós. Então vamos nos esforçar para perdoar e relevar a dificuldade do nosso familiar do dia a dia. Estou aqui olhando para vocês e cuidando da hora. O 8º passo.
olhar o lado bom, já deu uma melhorada, né? Olhar o lado bom, todos nós temos, né? Então vamos procurar evidenciar muito mais esse lado bom. Eu tenho uma comadre, até a gente perdeu assim o contato, mas era aquela tipo do saco de pancada da família, né? Todo mundo, como se diz na gíria, metia o pau. Mas ela tinha uma virtude que poucos de nós a temos. Se algum familiar ou amigo estivesse no hospital, a primeira coisa que ela fazia era se oferecer para passar a noite. A gente sabe que passar a noite no hospital não é para qualquer vivente, né? Então, é uma série de dificuldades. Mas naquela época, no SUS ainda, que tempo chamava-se INPS, né? Quem é que lembra disso, né? E era uma cadeira como essa aqui só. Não tinha uma caminha, uma coisa, não tinha uma poltrona como essa que o Edson está sentado. Era cadeira assim mesmo, gente. E ela ficava ali a noite inteira com a pessoa. Então, realmente, tem que ter esse viés, esse olhar do lado, enxergar naquele familiar, naquele companheiro de jornada ali, um lado bom, que todos nós temos bastante. E o nono passo, então, cultivar a amabilidade nas palavras, nos gestos. Então, cuidar dessa questão das palavras, né, do carinho, enfim. O bom dia com amor. Muitas vezes a esposa levanta cedo, prepara um café especial lá, um suquinho de laranja, com um mamãozinho, um pãozinho bem fresquinho da padaria, comprado na hora, o marido levanta com aquela cara daquele tamanho, e a pessoa, bom dia, meu bem, faz o quê? Faz aquela coisa, né? Então veja, né? Vamos cultivar isso aí, né? Vamos nos esforçar, a gente sabe que nem sempre a gente levanta tão bem humorado assim, né? Mas é tudo vocês sabem que é exercício, né? A gente vai trabalhando, vai exercitando, né, amiga? A gente vai se melhorando assim, por que não, né? Então, cultivar nas palavras também, palavras de incentivo. Às vezes o familiar vem contar uma situação, por exemplo, eu te falei, né? O que aconteceu isso contigo. Então a gente usa sempre aquele lado negativo. Falar assim, não, vamos lá, vamos vencer, vai passar esse momento, enfim. E a palavra a gente tem que dar força, gente. Ela é carregada de sentimentos que sai da gente, né? Chico Xavier também, mais uma vez, lembrando um momento que ele saiu de manhã cedo para o trabalho. A noite anterior havia psicografado uma receita do desenho de Elias com uma vizinha. E você sabe como é que as psicografias, né? Nem sempre a gente consegue entender. E o Chico, vem cá, Chico, me traduz aqui essa mensagem. Não, de noite, quando eu voltar, eu já estou atrasado, eu te faço para ti. E o Emmanuel apareceu de novo. Chico, então está tão atrasado assim. Faça, né? Leia para ela. Ele parou. Quem conheceu o Chico, não precisava ter conhecido ele, mas pelos vídeos, enfim, daquele jeito dele, fraterno, amoroso com todos, né? Muito humilde. Explicou e tal, e saiu. Aí foi caminhando em direção da parada, e o Emmanuel apareceu de novo, olha lá, Chico, olha para trás. E a vizinha, muito obrigado, Chico, vá com Deus, tenha um bom dia. E as palavras em forma de flores e luzes entravam no corpo de Chico, causando um bem-estar muito grande para ele. Então, vamos usar isso também a favor, né, na nossa família, com os nossos familiares. O passo número 10, então, praticar a solidariedade. Então, como a gente falou no início, hoje a família, ela está, cada um tem as suas atividades. Hoje a mulher, muitas vezes, até ganha mais que o marido, né, que é comum, a gente conhece muitos casos assim, todos nós. E que, então, vamos dividir as tarefas, porque a mãe chega em casa e continua, né? As mulheres continuam, né, na tarefa. Então, vamos todo mundo ajudar, os filhos, o marido, né, para que possa, então, ter essa solidariedade entre a família. E também caminhar junto nos momentos difíceis. Vai ter um familiar com dificuldade, né? A gente vai então estar junto ali, em prece, em palavras de incentivo. Né? Bom, falamos os 10 passos. Eu vou me dar aqui a oportunidade de colocar mais um passo, né? Que a gente vem refletindo durante esses anos. E de ser grato. Ser grato. Fazendo assim uma reflexão, buscando nosso pai e nossa mãe, por exemplo. Não é? Quem, quando a gente era criança, era pequeno, neném ainda, nos alimentava, nos dava banho, trocava as fraldas, nos dava remédio. Quantas mães e quantos pais passavam noites inteiras na flor da juventude, nos cuidando, nos dando esse viés, esse olhar, sempre com muito amor, sem reclamar. Então vamos olhar também, vamos identificar, vamos ser gratos, né, àqueles queridos nossos pais, aos nossos filhos também, porque não, da oportunidade de aprendizado.
sermos gratos, né? Por independente, muitas vezes a gente fala assim, mas eu nem conheci meu pai, eu nem conheci a minha mãe não foi tão boa assim para mim. Mas nós temos um conhecimento espírita. Se aquele casal, aquela mãe, aquele pai, nos oportunizasse a volta à vida física, talvez em que situação nós estaríamos no mundo espiritual, meus irmãos? Né? Que dificuldades estaríamos passando por lá? Então vamos ser gratos a eles, né? Pela oportunidade de retorno à vida física. Embora muitas vezes eu não tenha meu pai ou minha mãe dos sonhos, mas com certeza é aquele necessário, são aqueles necessários na nossa caminhada evolutiva. Tem uma história também interessante dos porcos espinhos. Não sei se os irmãos conhecem. A humanidade estava passando por um período de frio muito intenso, e os porcos espinhos então se reuniram e conversaram. E nessa história os porcos espinhos falam. Eles conversavam então, e dizendo como é que vamos passar esse período de frio, um período muito difícil. Só tem um caminho, nos aproximarmos uns dos outros, e com o calor do corpo, nos aquecemos, e aí seguimos em frente. Quando começou o processo de frio, se juntaram todos eles, o que aconteceu? Chegaram muito perto uns dos outros, e os espinhos machucavam e se afastaram. Passou um tempo, e aí? Como sempre tem aquele mais velho, que a velhice não é para incomodar, para atrapalhar ninguém, é por sabedoria mesmo, né? Se nós escutássemos um pouco mais os nossos avós, né? Os nossos pais mais idosos, muitas coisas a gente poderia ter evitado de sofrimento. Bem, perguntar então, quem sabe então se aproxima de uma maneira que a gente não se fira, não se machuque. E assim foi feito. Passou-se o inverno, esse frio intenso, e sobreviveram todos. Então a mensagem que fica entre tantas aqui, vamos nos aproximar sim dos nossos familiares, vamos interessar por suas dificuldades, mas não vamos interferir na vida deles, porque com certeza vão se machucar, e o processo vai, em vez de ser um processo tranquilo de convivência, pode causar traumas, né? Até para o futuro, né? Questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Kardec pergunta. Uma recrudescência, isso é, aumento ou agravamento do egoísmo. Então, através da convivência que a gente vai esquecendo um pouquinho de nós e pensando no nosso familiar. Então, para encerrar, meus amigos, vamos contar uma história verídica aqui e que aconteceu no interior de São Paulo. Um amigo muito próximo, muito querido, que nos contou essa história de fazendo palestras lá no interior de São Paulo, foi relatado a ele. Então, conta que um casal de agricultores, né, tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Eles então, trabalhando na roça, com muito esforço, com muito trabalho, conseguiu formar os 3. Um médico, o outro advogado e a moça psicóloga. Então chegou um determinado momento que já os filhos já bem empregados, enfim, eles resolveram se aposentar, os 2, o casal. Então venderam as suas terras e distribuíram já a herança em vida para os filhos. Mas só que pediram uma coisa, como eles estavam muito bem, eles já haviam procurado algumas clínicas, enfim, para pessoas idosas, eles queriam conviver com pessoas da idade dele, enfim, ali tinha toda uma estrutura. E aqui a gente faz um parente, gente. Temos um médico, geriatra, escritor da nossa Francisco Spinelli, Carlos Eduardo Brugante, talvez os irmãos Leme conhecem, né? Ele certa vez, numa palestra, trouxe sobre a terceira idade, enfim, a pessoa, que muitas vezes a gente fica naquele dilema, né? Coloco ou não meu pai e minha mãe numa clínica? Né? E a gente fica pensando sobre isso. Só que muitas vezes nós não temos condições psicológicas e nem emocionais de ficar em casa cuidando do nosso pai e da nossa mãe. Então, se nós temos condições de colocar no lugar bom, colocamos. Porque ele vai ter o médico, a enfermeira que vai cuidar, a necessidade de trocar fralda, aquela medicação rigorosa de horários. Então, as pessoas estão especializadas, são treinadas, são preparadas para isso. E nós fizemos o seguinte, vamos visitá-los nos finais de semana e levar naquela parte do carinho, do amor, que eles precisam também para continuar o processo. Então, a ideia dos pais justamente era essa. Então, no início foi uma maravilha, né? Nos finais de semana, então, e os filhos com os netos, então era uma festa só com os pais. Passasse algum tempo, as visitas vão se tornando mais escassas. E
Então, chegou um período de 3 meses e não apareceu mais ninguém. Aí o gerente da clínica chamou o casal de: olha, faz 3 meses que os filhos de vocês não pagam aqui a mensalidade. Infelizmente, eu vou ter que pedir para você sair. Era um rapaz espírita, bem intencionado. Eu conheço um lar espírita. E o que vocês ganham, o agricultor, como a gente sabe, normalmente tem um salário mínimo, né? Tem aposentadoria. O que vocês ganham, vocês podem então ir para um lar espírita. Se apresentou para eles, vocês foram conhecer e gostar e ficaram. Começaram então a viver naquele lar e com o tempo então começaram a participar das palestras, das atividades do passe, tudo aquilo que a Casa Espírita oferece e se transformaram em trabalhadores. E certa vez, uma trabalhadora da casa que contou por esse meu amigo, né, essa história que estamos relatando aqui, conversando com o senhor, dizendo assim: pois é, o senhor nessa dificuldade e tal, já tem conhecimento da doutrina espírita. Numa próxima existência, gostaria de voltar na mesma família? Com os mesmos membros? Ele respondeu que sim, que gostaria. A esposa era companheira, era amiga de sempre, até naquele momento ali. E os filhos, ele gostaria que fossem os mesmos. Que daí ele iria ensinar aos filhos a amar Jesus, que o que tinha faltado para eles. Então é isso, meus amigos. Nós muitas vezes desleixamos esse lado, de ensinar os nossos filhos a amar a Jesus, a ensinar o Evangelho, a perdoar, enfim, todo esse processo. Então, para a gente ir fechando, a exemplo de Jesus, que na casa da sogra de Simão e Pedro, realizou o primeiro Evangelho lá no mundo, vamos abrir também as portas de nossa casa à luz dos ensinamentos do Mestre, para que possamos evangelizar-nos e assim também colaborar com a transformação moral do planeta. Queremos agradecer o convite nossos irmãos aqui, que a gente possa repetir, meus amigos, né, desde nossa conversa, né, nosso momento de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja.